A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amigos do Face, do YouTube, que estão sempre assistindo nossos vídeos de orientações e de instruções. Quero levar para você agora, nesse momento, através dessa oportunidade que Deus está dando, uma orientação para você sobre os ensinos malditos e errôneos do sistema doutrinário católico apostólico romano. Tá certo? Vamos conhecer algumas coisas que foi inventada dentro desse sistema religioso, contrariando a palavra de Deus e levando as pessoas à maldição andando nesses ensinos. Um dos ensinos horrível e maldito dentro do sistema romano é o ensino do purgatório, né? Não sei se você conhece, já ouviu falar sobre essa questão de purgatório. Vamos aprender um pouco sobre isso, porque esse ensino do purgatório, eles ensinam que é um lugar que tem um fogo purificador, aonde esse fogo purificador vai purificar as almas dos que não foram tão mal. Esse lugar, segundo o ensino católico romano, que é um lugar entre o céu e o inferno, o purgatório. E existem 3 métodos para tirar as pessoas desse lugar, onde eles ensinam que o primeiro método é rezar pelos mortos, o segundo método é dar esmola na intenção dos mortos, e o terceiro método é celebrar missa para libertar a alma dos que estão no purgatório. Por isso que nós vemos hoje, dentro da Igreja Católica, a missa de 7º dia, missa para mortos e etc. Então, o purgatório é uma ideia onde ensina a doutrina romana que é um lugar onde ficam as almas dos que não foram tão mais. E para sair de lá tem que dar esmola, rezar missa e os métodos que eles usam lá e rezar pelos mortos, tá certo? Mas quero ensinar e orientar você que esse ensino não é real. Então, meus irmãos, você está conhecendo sobre isso. Purgatório é um ensino dado dentro da doutrina romana, católica romana, mas esse ensino não é bíblico. Essa ideia de purgatório veio do budismo e tem raízes de sistema religioso da antiguidade. Essa ideia foi estabelecida como artigo de fé pelo Papa Pio IX em 1439. Então, observe, meus irmãos, que essa ideia de purgatório foi uma criação inventada pelo homem no ano de 1439. Então você está vendo aí, até porque não existe lugar intermediário entre céu e inferno, a não ser aqueles que estão aqui na terra. Da terra o homem parte para um desses 2 lugares, pois Provérbios capítulo 15, versículo 24 diz que ao homem sábio existem 2 caminhos, o para cima e o para baixo. A vida que está para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Então logo você está vendo que não existe biblicamente essa ideia de purgatório. Isso é o ensino religioso da religião católica romana. É um ensino maldito. Portanto, não decreto a essa ideia, a esse princípio de fé. A Igreja Romana ensina sobre intercessões, não é? Ensinam que os anjos intercedem, os santos intercedem, que as pessoas devem sim se dirigir aos santos e aos anjos para pedir intercessão, que devem invocá-los. Ensinam que Maria também intercede pelas pessoas. Mas eu quero dizer para você, nós não devemos nos dirigir a nenhuma pessoa, a nenhum ser, a nenhuma criatura para chegar a Deus e para buscar o socorro de Deus. Porque a palavra de Deus nos ensina que o único mediador entre Deus, que está diante de Deus, para fazer intermédio até nós, entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Os santos, eles são enviados, a Bíblia ensina que são enviados para proteger os salvos, mas não devemos nos dirigir aos anjos. Os santos que morreram estão mortos, não têm poder para nos ver e nem enviar socorro. Eles não são oniscientes. Os anjos não são oniscientes. Os santos, os apóstolos que morreram, os homens de Deus que morreram, não são oniscientes.
Portanto, ele não pode ouvir você, ele não pode ver você. Maria não era onisciente, ela não pode ver você, porque todos eram pessoas normais, como qualquer outras. Só Deus tem esse atributo da onisciência. Só Jesus tem esse atributo da onisciência, porque Ele é Deus. Por isso que devemos clamar a Cristo, a Jesus. A Bíblia ensina invocar o nome do Senhor, porque Ele é Deus e Ele pode ouvir qualquer pessoa em qualquer lugar. Ele pode ouvir bilhões de pessoas ao mesmo tempo, porque só Ele tem esse poder. Então, essa ideia de buscar intercessão em santo e anjo, isso aí é uma ideia, é um ensino formado pelos homens dentro do ensino católico romano. Tá certo? Não devemos nos dirigir a nenhum deles, nem tampouco a Maria. Tá certo? Porque a Bíblia nos ensina a invocar somente o nome de Jesus, que só Ele roga e intercede por nós. Então, deixo para você essa orientação também. E mostrando também outra orientação, outro ensino maldito do sistema doutrinário católico romano. O Vaticano, ele tenta justificar o culto que se presta às imagens nas suas igrejas, dizendo que a Bíblia, quando faz referência às imagens, está apontando para os ídolos das divindades pagãs. Ou seja, eles dizem que quando Deus proíbe a adoração de imagem, não é as imagens sagradas, é as imagens pagãs. Então, eles consagram as imagens, né? Eles não afirmam que essa prática deles é maldita, mas eles dão uma desculpa, que as imagens que eles adoram são sagradas e que Deus proibiu a adoração de imagens profanas, imagens que são pagãs. Então nós podemos ver isso, onde eles justificam a adoração das suas imagens, porque diz que são sagradas, imagens de homens que morreram, que eles canonizaram, ou seja, eles mesmos santificou esses homens e colocou num padrão de santo, porque só Deus santifica, e ainda eles colocam esses homens que morreram na posição de Deus para operar milagre, que milagre só quem opera é Deus, e aí as imagens desses homens, eles estabelecem como se fosse uma regra de fé para o homem buscar nessas imagens a proteção de Deus. O que essas imagens representam para o sistema católico romano é uma grande fonte de lucro, porque com as vendas de imagens, a Igreja Católica fatura milhões com a venda das imagens, né? Então, Deus, quando proíbe a adoração e a veneração às imagens de escritura, não é a profana e libera a sagrada, não. É qualquer imagem. Deus disse que não devemos adorar imagem nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E isso é uma ordem absoluta. Deus, ele proíbe, seja qual for a imagem, até porque ninguém pode fazer a imagem de Deus. E Jesus, ele é muito grande, muito esplêndido para ser adorado através de uma imagem de escultura criada pela mão do homem. Não devemos adorar a Deus através de imagem. Até porque Deus proíbe, Deus condena essa prática. Levítico capítulo 26, versículo 1, o Senhor adverte para não fazer ídolos, nem levantar imagem de escultura para se inclinarem a elas. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 ao 9, o Senhor proíbe a feitura de imagem de escultura, que são feitas no propósito para serem adoradas, para que as pessoas através dela orem e se inclinem a Deus para rogar e suplicar o socorro e o auxílio de Deus. O Senhor proíbe essa prática, seja qual for e de quem for a imagem. Tá certo? Podemos ver também Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25. Na sua carta aos crentes romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito das pessoas que se achavam sábias, mas eram loucas porque estavam mudando a glória de Deus soberano para a semelhança de imagens de escrituras de homens, a qual eles buscavam o socorro através de imagens de homens. Lá em Salmos 115, versículo 4 ao 8, as imagens de escritura são obras da mão dos homens, e todos os que confiam nessas imagens são semelhantes a elas, inúteis. Isaías 44, do 9 ao 11, todos os seguidores de imagens serão confundidos. Isaías 45, 20,
Deus diz, nada sabem os que conduzem suas procissões, suas imagens em procissões. Isaías 46, versículo 6 ao 7, diz que recorrem a elas, mas nenhuma resposta ela dá, e não pode livrar ninguém da sua tribulação. Então, imagem de escultura é uma proibição de Deus, seja ela de quem for. Então, nós estamos vendo aqui outro ensino também dentro da doutrina romana, católica romana, sobre a intercessão de Maria, sobre a pessoa de Maria. Eles ensinam muitas coisas sobre a pessoa de Maria, imaculada, santíssima, poderosa intercessora. Nada disso a Bíblia ensina. Esses ensinos é dado pela religião romana, pelos homens, mas a Bíblia não ensina isso. Ensina que o poder de intercessão de Maria é maior do que o de todos os outros santos. Ensinam que Maria está mais perto de Deus do que os outros. Só quem está sentado à destra do Pai é o Filho que ressuscitou. É Jesus que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Maria não está na presença de Deus. Maria não está ao lado de Deus como intercessora. Esse ensino é errôneo. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina é a igreja romana. Maria não está mais perto de Deus do que os outros santos que morreram. Maria está no mesmo local com todos os santos que morreram, aguardando o dia da ressurreição. Só quem ressuscitou até hoje, está vivo para a eternidade, foi Jesus. E foi recebido nos céus e sentado à destra de Deus para interceder por nós. Então a igreja romana ensina que Maria está mais perto de Deus do que os outros santos que morreram. Não. Esse ensino não é bíblico, não é verdade de Deus. Ensinam que Maria foi cheia de graça. A expressão cheia de graça significa ortogar ou mostrar graça a alguém. E a Bíblia nos mostra que cheio de graça, somente um, que foi Jesus. É ele que ortoga a graça e mostra a graça de Deus para nós. Não é Maria. Então esse ensino também está errado. Tá certo, queridos? Ensinam que Maria foi isenta de pecado e que nasceu por um milagre de Deus. A Bíblia nos ensina que todos são pecadores. O único isento de pecado e que nasceu por um milagre de Deus foi Jesus e não Maria. Então, vários ensinos aqui, gente, que a igreja romana dá sobre Maria, o qual colocaram Maria como a sua divindade, onde eles são veneradores de Maria, ensinam muitas coisas que a Bíblia não ensina sobre a pessoa de Maria. Então, eu quero dizer para vocês que os ensinos da Igreja Católica Romana são ensinos criados pelos homens. São ensinos que não são verdades de Deus. A Igreja Romana cria e estabelece muitos objetos de fé também para as pessoas crerem, para os seus fiéis receber como meio de recebimento das bênçãos de Deus, os objetos de fé. Infelizmente a Igreja Evangélica também está criando isso, campanhas, de chave, campanha disso, campanha daquilo, rosa, sal, tanta coisa que está sendo criada também dentro da igreja evangélica, que é um absurdo, porque estão saindo da verdade de Deus. A igreja romana, ela criou muitos dogmas, muitos ensinos que não são verdadeiros, que não são verdade de Deus. Eu quero mostrar alguns para você. No ano de 1190, foi criado a venda de indulgência. No ano de 1200, o pão na comunhão foi substituído pela hóstia. No ano de 1215, criou-se a confissão auricular. No ano de 1215 também foi criado o dogma da transubstanciação. No ano de 1220, foi criado a adoração da hóstia. No ano de 1229, a proibição da leitura da Bíblia foi feita. No ano de 1245, o uso das campanhas na missa. Campanhas, na missa. No ano de 1316, instituição da reza da Ave Maria, porque essa reza não é bíblica, Essa reza foi criada no ano de 1316, tudo criado pelos homens, pelos papas,
para as pessoas viverem. No ano de 1415, a eliminação do vinho na comunhão. O ano de 1517, dia 31 de outubro, a reforma. No ano de 1546, doutrina que equipara a tradição com a Bíblia. Olha só. No ano de 1546, a Igreja Romana colocou a doutrina, a tradição da Igreja, os ensinos dos papas, colocou acima da Bíblia. Porque eu falei para vocês que eu compartilhei um vídeo no meu Face de um amigo, onde o padre está dizendo que os crentes erram porque colocam a Bíblia acima da Igreja, que a Igreja tem a autoridade maior do que a Bíblia, porque eles criaram essa doutrina da tradição no ano de 1546, onde colocaram a tradição em superior os ensinos bíblicos. A Igreja Católica totalmente é uma instituição que não tem nenhuma comunhão com Deus e seus ensinos são de espíritos enganadores, contrariando a palavra de Deus. No ano de 1546 ainda, foi criado também a introdução dos livros apócrifos dentro das Escrituras Sagradas. Eles incluíram 7 livros a mais. No ano de 1546, que esses livros contrariam as demais Escrituras. No ano de 1600, a invenção do escapulário, Bentinho. Não sei se você já ouviu falar sobre o escapulário, é um cordãozinho que as pessoas usam, que tem um retratinho de um lado e do outro. A ideia de usar esse cordãozinho é que as pessoas têm proteção, encontram salvação, que são livres do purgatório usando esse cordãozinho. O escapulário, tudo objetos de fé criado pela Igreja, a religião romana católica. No ano de 1854, dogma da Imaculada Conceição de Maria. Inventaram que Maria é isenta de pecado. Esse ensino foi criado no ano de 1854. No ano de 1870, o dogma da infabilidade papal, não é? Onde eles colocam os papas como homens purificados, santíssimo, pontífice, que tem de ser aceito tudo que eles falam. No ano de 1908, Pio X anula qualquer matrimônio efetuado sem sacerdote romano. Ou seja, só os padres que podem casar, podem fazer casamento. No ano de 1950, dogma da presença real de Maria no céu. A ascensão de Maria no céu. Isso não é bíblico, isso foi inventado pelos padres e os papas no ano de 1950. Então você está vendo aqui, meu irmão, são muitos ensinos heréticos, maldito, anátema da religião romana. Os ensinos, as instruções da religião católica romana são contrários à palavra de Deus, faz você andar em maldição, faz você perder a salvação, tira você do caminho da verdade, tira você da luz, leva você para as trevas. Portanto, meu amigo, analise tudo isso, pare para usar inteligência, busque conhecer a verdade, leia a Bíblia. E muitos ensinos católicos, romanos, que contrariam a palavra de Deus. Quem não andar na verdade vai ser condenado. Quem não crê na palavra de Deus vai ser condenado. Amigo, eu estou falando aqui, estou levando para você uma orientação muito importante. Meu amigo, você que é católico, você que está dentro desse ensino católico, achando que essa é a igreja de Deus, foi a primeira igreja que Deus estabeleceu, que os papas são enviados de Deus, que essa igreja está firmada em Pedro. Não, irmão, firma-se em Jesus. Creia em Jesus, creia na palavra de Deus, conheça a Bíblia. Saia desse ensino maldito se você quiser realmente ir para o céu e ter descanso na sua alma. O descanso na sua alma você não vai alcançar por meio de um purgatório, de caridade, de bondade, alguém rezando pela tua alma, alguém fazendo penitência em prol da tua alma para te livrar da aflição eterna. Só Jesus é quem pode livrar a tua alma. Não adianta o padre ir para uma pessoa que está morrendo, dar extremoção na alma dele, para que a alma dele seja perdoada os pecados e ele possa receber o céu. Porque só quem pode perdoar o pecado é santo. O santo único e verdadeiro que é Jesus.
O homem é um pecador, o padre, papa, pastor, tudo é pecador. Eles não têm o poder de perdoar o pecado de ninguém. Só Jesus é quem pode sarar a tua alma da enfermidade do pecado e livrá-la da condenação do inferno. Mas você tem que aceitar, reconhecer a verdade, receber a verdade e andar na verdade enquanto está vivo. Porque depois da morte segue-se ao juízo. Sem Jesus, inferno. Com Jesus é o céu. Não existe purgatório. Isso é uma ideia criada pela imaginação dos homens dentro do ensino católico romano. Então deixo para você essa orientação. Igreja romana é uma igreja maldita que leva ensinos que não são de Deus, mas que são ensinos de demônios, por espíritos enganadores, que contrariam a verdade de Deus e faz você que anda nesse ensino se rebelar contra Deus, onde você passa a rezar, a invocar outros nomes, a adorar a imagem, a colocar tua fé na religião, a andar segundo os homens, ignorando a verdade de Deus. Cuidado! Arrependei-vos e convertei-vos, creia em Jesus Cristo, porque essa é a hora de você encontrar salvação para a tua alma antes que você morra. Porque se morrer sem Jesus, dentro desse conceito religioso, tua alma vai se perder para a eternidade e vai sofrer eternamente a punição do castigo de Deus pelo pecado do homem, que não buscou Jesus enquanto pôde, tinha oportunidade para se salvar. Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, ilumine o teu entendimento com a palavra de Deus. Essa palavra cresça, germine, frutifique, dê vida na tua alma e no teu espírito. Eu, evangelista Wellington Ramos, convido você a estar assistindo nossos vídeos, nossa página no Face, canal no YouTube, no Instagram e em vários outros meios de comunicação. Estou à disposição de vocês para levar a instrução da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E Deus os abençoe em nome de Jesus.